Fundação SOS Mata Atlântica completou 35 anos na última segunda-feira, 20 de setembro, véspera do Dia da Árvore. Trata-se de uma organização não governamental que tem como missão inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica, um dos grandes biomas brasileiros e uma das florestas mais ricas em diversidade de vida no planeta. Restam apenas 12,4% de floresta de Mata Atlântica que existia originalmente. A Mata Atlântica, para quem não sabe, abrange aí cerca de 15% do território nacional em 17 estados. São eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. É onde moram 72% da população brasileira e concentra aí 70% do PIB nacional. E vamos falar sobre a SOS Mata Atlântica nesses seus 35 anos com o Mário Mantovani, ambientalista. Não dá para desvincular, né, Mário? O Mário está aqui comemorando. Para quem está acompanhando no rádio, ele já levantou aqui os braços. Acho que ele gosta aqui da Rádio Brasil Atual e da TVT. Meu sonho é ser radialista. Bom dia, Marilu. Bom dia a todo mundo. Vou estar com vocês. A gente que acabou de falar aí dos 17 estados brasileiros, tem 3.429 municípios onde um dia já teve a Mata Atlântica. Olha que potencial grande e que grande aprendizado, porque quem já destruiu praticamente 90% dessa floresta não pode estar destruindo a Amazônia, não pode estar destruindo o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga. E a gente tem visto uma situação muito grave, né? Esses estados estão passando por situação muito ruins e a gente tem que lembrar que a água que a gente bebe é aquela que vem da Amazônia, através dos rios voadores, que se distribui no Centro-Oeste, que se distribui no Pantanal e na Mata Atlântica. A Mata Atlântica tem muita chuva, por isso ela é essa floresta aqui muito forte, com muita biodiversidade, por conta do mar, mas também tem a Mata Atlântica interiorana, aquela que está lá no interior de São Paulo, do Paraná, na parte de Minas, e que a gente não é só aquilo que a gente vê no litoral. Essa é uma floresta importante, porque, como você disse, pelo tamanho da população, é que dá água para a gente beber. Se não tivesse outro benefício, esse é vital, tanto para a economia, quanto para o meio ambiente e para a nossa saúde. Exato. Bom, parabéns pelos 35 anos de SOS Mata Atlântica, eu que acompanhei aí de perto. O Mário Mantovani, a gente se conhece, né? Enfim, desde sempre nessa luta. E eu queria que você falasse, Mário, exatamente sobre algumas ações que marcaram você, né, e a sociedade brasileira, enfim, quem defende a Mata Atlântica, marcaram mesmo na história. Conta pra gente alguns fatos, né, nesses 35 anos que a gente pode compartilhar para quem não conhece, para quem ainda é novinho. Eu estou lá desde quando surgiu a SOS Mata Atlântica, em 86, aqui na região do litoral sul de São Paulo, na Ilha do Cardoso. É uma organização diferente, Marilu, que ela juntou ambientalistas, cientistas, né, pessoal ligado à academia, pessoas de comunicação, né, do Estadão, pessoas ligadas, empresários, né, foi uma junção de gente que queria mudar o status que via dessa destruição. Mas acho que o primeiro grande lance foi a bandeira do Brasil sem uma parte do verde. Ele está com a camiseta aí, para quem está no rádio, ele está com a camiseta, aquela famosa camiseta, né, da SOS Mata Atlântica, onde uma parte do verde, né, do verde da bandeira não está, desapareceu. Mas diga lá, continua. E eu acho que isso dizia por si só, né? A gente, quando era criança, aprendia que o verde representa as nossas matas e a gente dava esse alerta naquele momento, olha, nós não estamos tendo mais essa floresta. Então, isso foi o grande impacto. O segundo maior momento da SOS Mata Atlântica foi na Constituição, quando a gente coloca a Mata Atlântica como patrimônio nacional. E a gente tinha ali a Amazônia, Pantanal, e olha o que ficou de fora, o Cerrado e a Caatinga. Você vê como a gente não tinha noção desse país. Nós estamos falando de 88. Mas em 92, a SOS faz talvez a sua maior apresentação para o mundo. Ela traz os dados de monitoramento da cobertura florestal. Aquilo que a gente dizia, estão tirando o verde da nossa terra, nós mostrávamos onde e a gente perdia um campo de futebol dessa floresta a cada 4 minutos. Se continuasse do jeito que estava, hoje
nós não teríamos mais esses 12% da área original, né? Então, olha que momento aquilo. E o INPE, que é uma das maiores fortalezas do mundo, que desenvolveu a metodologia de monitoramento com satélite, foi acusada por esse governo agora de que não podia estar trazendo notícia ruim como a da Amazônia. Olha que situação, né? Negando a própria ciência, além de estar negando o desmatamento e as queimadas. Mas esse foi um momento muito importante na Eco 92. E para o Brasil, porque o Brasil deixa de ser aquele país que vinha negando o meio ambiente nos anos 70 e passa a ser o protagonista global. Aí surge a Convenção da Biodiversidade. Aqui no Brasil, não foi papo de gringo, não. Surge aqui a Convenção do Clima, que a gente vai estar agora lá em Glasgow, participando da 26ª Conferência Mundial do Clima, né? Aí surge aqui os grandes temas globais e o Brasil passa a ser o grande protagonista. Ninguém tinha Constituição, ninguém tinha nada. E aí, um outro momento importante de grande mobilização que você acompanhou, tanta gente acompanhou, foi a Lei da Mata Atlântica. Foram 14 anos de mobilização e desde 2006 a gente tem um regramento para essa floresta que já tem 10 estados em estado de desmatamento zero. A Mata Atlântica está se recuperando. Nós temos alguns estados com dificuldade, como Minas Gerais, em torno das grandes cidades, que a especulação imobiliária é muito grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, com o crime organizado, no Rio de Janeiro com as milícias. Então, isso é uma situação muito grave, subindo naqueles lugares que são ruins para ocupar, mesmo aqui nas áreas de mananciais. Isso custa muito caro para toda a sociedade. Então, é importante a gente estar atento que o que pressiona a Mata Atlântica não é mais conversão para agricultura, de floresta para agricultura. É a expansão das cidades que está indo para cima das florestas. E que impressionante, mas ela ainda usa a especulação imobiliária dizendo, venha morar perto do verde, fique no verde. Ou seja, nós temos hoje o maior problema da especulação imobiliária usar a própria natureza para agredi-la. Então é um negócio terrível. E aí a gente tem a campanha do Tietê, que foi talvez a maior história de uma mobilização pelos rios, né, no Brasil, que fez com que a gente acordasse, e hoje a gente monitora 300 rios no Brasil para ver com a sociedade civil, né, com segmentos organizados da sociedade civil, e agora a restauração florestal. Entramos na década da restauração florestal, com a Conferência das Partes aí de Biodiversidade, mas que colocou como um desafio para o mundo a restauração, e que para o Brasil chegou muito bom, porque a gente tinha como compromisso no Acordo de Paris restaurar 12 milhões de hectares de floresta, e quase todas na Mata Atlântica, porque é o lugar que tem mais espaço, e restaurar as pastagens. Mas o Brasil não está fazendo a sua parte lá do Acordo de Paris, né? Também não diminuiu o desmatamento, e agora tentou dar uma pedalada ambiental, dizendo que está pedindo mais 20 anos para fazer isso. Ora, a natureza não vai dar tempo de fazer isso, até porque esse último relatório do IPCC, né, daquele grupo de cientistas do planeta todo que usa as maiores tecnologias disponíveis, né, no planeta, dizem que nós fizemos uma intervenção tão grande que, para o nosso ouvinte entender, é como se a gente já tivesse esgotado a nossa conta com a Terra em agosto. Antigamente era em outubro e setembro. E a gente entrasse no cheque especial. Então, desde agosto, nós já estamos consumindo mais do que a Terra pode dar para os 7 bilhões, 8 bilhões de habitantes que existem nesse planetinha e que mudaram a história do planeta depois de bilhões e bilhões de anos. A gente, em menos de 10 mil anos, fez essa desgraceira toda aqui, mas é possível reverter para a gente ter, pelo menos, saúde, qualidade de vida, uma economia sadia e ter habitações que possam garantir que a gente, por exemplo, tenha água, qualidade do ar. Ontem, o pessoal da saúde, né, que cuida da Havaí, a gente sempre viu o Pedro Santarão falando da Organização Mundial de Saúde, ele sempre falando de Covid, mas ontem ele falou da qualidade do ar. O relatório de qualidade do ar do planeta está muito ruim, né? Tem hoje todos os componentes para piorar. A gente que já tem problemas respiratórios com Covid, agora isso se amplia. Aliás, um dos trabalhos que a SOS bancou e apoiou lá nos anos de 88 foi aquele trabalho sobre as ilhas de calor na região metropolitana de São Paulo, mostrando, olha, Marilu, 8 graus de diferença entre bairros.
A gente fala meio grau para o planeta que vai elevar o nível do mar, isso imagina 8 graus na região metropolitana de São Paulo. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Saúde Pública, diz que a gente tem mais de 10 mil mortes de pessoas que têm problemas agravados com respiratórios em São Paulo por conta disso. Então, esse alerta ontem do Tedros Adhanom, da Organização Mundial de Saúde, foi muito importante, porque a qualidade do ar, tanto quanto o saneamento, que a gente não tem, 70% das pessoas no Brasil ainda têm doenças provenientes de origem hídrica, nós estamos vivendo uma situação muito grave do ponto de vista de qualidade ambiental. Exato. Bom, tem só tanta isso, coisa hein? Tanta coisa que eu tenho que te perguntar, mas estou vendo que eu tenho que te convidar de novo aqui, porque o tempo não vai... Bora, que eu estou pronto. É isso aí, Mário. É o seguinte, bom, a gente sabe que a SOS Mata Atlântica divulgou ontem também a medição aí em relação à poluição no Rio Tietê. A mancha de poluição diminuiu mais de 40%, né, de acordo com esse dado da SOS Mata Atlântica. Só para acrescentar que você falou também dos rios, e teve uma luta também importante em relação à usina nuclear que vocês conseguiram impedir, não é isso? Quero que você conte. Isso é bem antiga, foi pré-Mata Atlântica, mas são os mesmos personagens, né? A gente lutou contra as usinas nucleares lá na região de Peruíbe, né? E aí surgiu o maior parque aí que chega no mar, que abraça o mar, que é o Parque da Jureia, que está entre Peruíbe e Iguape. Essa é uma das regiões mais lindas do estado de São Paulo, as pessoas não conhecem, todo mundo só conhece o litoral norte, essa coisa, mas aí nós estamos falando de quase 200 quilômetros com pouquíssima gente, os 70 quilômetros da Jureia, 70 da Ilha do Cardoso, 70 da Ilha Comprida. Imagina tudo isso de litoral, aí como era praticamente. É importantíssimo a gente ter essa referência e essa região que é a região que tem a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil, não é? Desses 17 estados, onde tem a maior área contínua é aqui o nosso Vale do Ribeira, hoje chamado Vale do Futuro, uma coisa tão importante para a gente, porque a SOS, além de nascer aí, a gente tem aí essa condição natural fantástica que muita gente precisa conhecer. Vale a pena, é um paraíso na Terra. Paraíso, graças também à população tradicional, né, Mantovani? Os caiçaras, como diz a Manuela Carneiro, né? Aqueles que se garantem, né? Aqueles que estão ali, que se garantem. Como os nossos índios garantem tantas áreas para a gente, que vêm sendo ameaçados hoje. Olha que situação gravíssima. Reclamam que tem pouco índio para 13% do território brasileiro, mas temos que lembrar, a terra do índio é minha, sua, daquele que tem o Minha Casa Minha Vida com seus 40 metros, vai deixar isso para as suas gerações futuras. Então é importante entender, hoje tem 2.000 fazendeiros que têm mais áreas do que os próprios índios. Então a gente tem que entender bem, porque a Constituição garante essas terras dos índios, as unidades de conservação como a Jureia, como terras nossas, de nós e das nossas futuras gerações. É isso que a gente vai deixar para nós, né? Para aqui para frente. Então é importante essas áreas, a gente precisa reconhecê-las. Essa é outra luta fantástica da SOS Mata Atlântica. Quanto mais áreas verdes, mais água, mais qualidade de vida, mais biodiversidade, só benefício. A gente tem que entender isso. Isso não é atraso para o desenvolvimento. Tudo que o Brasil precisa já tem sobrando, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Aliás, para a pecuária tem 200 milhões de hectares para 200 milhões de boi. 1 hectare para cada boi, né? A média mundial é de 3, 4, a gente tem 1. E a gente está falando que a gente não tem 40 metros no Minha Casa Minha Vida e o boi tem mais terra do que a gente. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Eita, não vai passar essa boiada mesmo. Nós vamos segurar. Muito bem, Mário, é muito importante aí reconhecer, né, o valor do povo caiçara ali na Jureia, que a gente já fez até um especial, lembra, né, Mário? Inclusive, você bateu de frente aí com o governo do estado de São Paulo na época, foi bastante contundente, e a gente sabe, né, do valor dos caiçaras, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, todas essas populações tradicionais, quanto fazem na preservação também do meio ambiente, que é preciso preservar também o ser humano, né? Além dos animais, não é? Nós ganhamos essa herança deles, né? A gente tem que batalhar por isso e reconhecer. Eu acho que o mais importante é isso que você falou, reconhecer. Porque quem reconhece valoriza, né? E com isso a gente não tem esse enfrentamento hoje.
do grande capital, das pessoas que... O maior problema ambiental brasileiro, pra você ter uma ideia, Marilu, é a questão fundiária. No Brasil se mata por terra, se matou aqui, a gente viu, né, na própria Judéia, a gente acompanhou casos de morte, mas a gente precisa entender isso para não fazer os erros do passado, como eu falei da Mata Atlântica. Não precisamos fazer o mesmo processo de degradação para depois querer recuperar. Pode ser muito tarde, porque as coisas, aquilo que a gente tinha enchente de 100 anos no Rio Ribeira, se anteciparam para 10. Né? Então, não é só a enchente, mas as secas, todos esses extremos climáticos estão cada dia mais próximos, como apontou o relatório do IPCC. Muito bem, Mário, parabéns. E olha, para deixar os parabéns aqui, a gente vai soltar um vídeo, aquele abraço apertado. Vamos soltar um vídeo aqui da SOS Mata Atlântica com narração da Regina Casé e no final tem o Moacir Luz cantando lindamente. Então a gente vai colocar aqui para a gente encerrar essa entrevista e te agradeço, Mário Mantovani, ambientalista da SOS Mata Atlântica, que faz 35 anos. Um beijo, Obrigado. Parabéns e vamos ficar com a Regina Casé. Beijo. Tchau. A natureza é show. Show de beleza, de cores, de tonalidades, de formas, de texturas, de luz, de sombra, de delicadeza, de força, de volume, de relevos, de perfumes, de ritmo e de movimento. A Mata Atlântica se estende por 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, atingindo até o Paraguai e a Argentina. São diferentes formas de relevo, paisagens, tipos de florestas, características climáticas que formam o bioma mais rico em biodiversidade do planeta. Mais da metade da população brasileira vive dentro da Mata Atlântica. São milhões de pessoas que dependem dela para a garantia do abastecimento de água, a regulação do clima, a fertilidade do solo, entre outros serviços ambientais que ela presta de graça. Se por um lado a proximidade representa um risco para o futuro da Mata Atlântica, por outro lado pode representar a sua salvação. Se você mora entre o Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Sul, pode abrir a janela, dá uma olhadinha. Quem sabe até se você esticar o braço, você consegue tocar na Mata Atlântica. Ela é a nossa vizinha, a vizinha mais próxima. Olha bem para sua vizinha, pensa tudo que ela já te deu. O ar que você respira, as flores, os frutos, a madeira, toda a água. Agora chegou a vez da gente dar alguma coisa de troco. A nossa atenção. Vamos lá! Mata Atlântica, Arlindo Cruz, Estevam Ciavata. Lutar pro mundo melhorar, mudar atitudes e ações, sonhar, tentar realizar, pensar nas novas gerações, é salvar meu ar, minha água, minha árvore, meu meio ambiente, Mata Atlântica. Meu ar, minha água, minha árvore, meu meio ambiente, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.